a culpa é do empresário que botou esse preço. Não é que o empresário não quer vender pelo preço que foi dito. Eu É porque preciso. não vale, né? Não... Esse é o ponto essencial que também tem a ver com a inflação, é como o preço é a informação mais importante da economia. Porque o preço, ele emite uma série de sinais de informações para todo mundo se comportar e se coordenar de forma harmônica. É pelo preço que a gente sabe se algo está escasso ou está abundante, se a gente precisa economizar, se a gente pode comprar mais. E quando governos tentam meter o chamado controle de preço, mascarar, isso tem consequências muito prejudiciais a ponto de gerar essa escassez generalizada. E até para quem está nos assistindo entender melhor, por que o controle de preço não funciona? Porque quando se controla o preço, define, por exemplo, vamos definir que agora a carne, vamos lá, picanha, carne dos gaúchos, não 30 pode reais. mais, sei lá quanto é que tá agora, R$ 150 a 30 não reais, sei. tem um meme na internet, me vê R$ 20 de carne, o cara... Que loucura, né, cara? Mas é nesse nível. Então, vamos lá. Agora a picanha é R$ 20 o quilo. O que isso vai acontecer? Bom, se a picanha antes estava sendo vendida por R$ 100, agora definindo em 20, isso vai incentivar muito mais demanda. Então, as pessoas vão consumir muito mais. Por outro lado, o produtor, que agora não pode vender pelo preço real de mercado, se ele tiver que vender por R$ 20 o quilo, ele vai ter muito prejuízo. Então é melhor ele não vender. Ele é desincentivado a produzir. Então, o controle de preços ele acaba causando duas forças contrárias brutais: um aumento de demanda e uma redução da oferta. A consequência, some os produtos da prateleira. E aquilo que estava caro antes, aí foi colocado artificialmente barato, agora vai ficar totalmente escasso e depois fica mais caro ainda. E o que acontece? Aí aparece o mercado paralelo. Não, agora estão vendendo com ágio. Não, estão vendendo pelo preço real. Esse é o preço de mercado. Então, preço não é um dado arbitrário que o governo pode meter a mão. É realmente uma informação importante. Lembrando do pinto mais milho, É do né? Ray Dalio? Que dá no frango e depois no nuggets, né, gente? Isso... Episódios anteriores, 30, assista. do Futuro do Dinheiro. É muito assim, o cara tá lá, o cara vai vender carne, então ele precisa dar comida pro boi, contratar o cara que vai cortar o boi, o pasto, não sei o quê, tem o tempo, que também é dinheiro, enfim, várias coisas. Então, não é que ele não quer vender, é isso que as pessoas não entendem, ele vai ter prejuízo, ele precisa de um dinheiro tanto pra produzir aquilo, só pra ele tirar, botar a carne pra vender, ele já gastou R$ 80. Então não tem por que ele vender 20, né? Exato. Ele tem que vender Exatamente. por 100, 120 para ele conseguir ganhar e fazer sentido todo aquele esforço. Senão, ainda tem imposto aí, né? Sei Não, lá. e tem pontos interessantes nisso, porque isso que o Rich falou, que pode ser revelador para muita gente, tabelamento de preços dá errado Desde desde sempre. épocas imemoriais, mas pegando registros históricos muito conhecidos, você pega lá no Império Romano, já que a gente está com várias moedas romanas aqui, você teve uma época do Édito dos Preços Máximos, onde o imperador, na época era Diocleciano, vendo que os preços estavam aumentando, simplesmente ele falou: olha, o limite para vender as coisas agora é tal preço por cada item. E quem desrespeitava era morto. Ou seja, não era por falta assim de uma pena, né, que as pessoas iam deixar de respeitar. Mas imagina que o cara colocasse lá o preço da carne por 5 denários, ele vê, nossa, por 5 denários não compensa eu vender carne. Simplesmente o cara deixava de vender. Então, os romanos começaram a sair das cidades até por conta disso. Ah, o preço do leite tá 1 denário, eu gasto 2, então vou transformar o leite em queijo, aí o leite some. Ah, o queijo agora tabelaram um preço, aí você para de fazer queijo, aí você faz outro produto. Aí, de repente, quando você vai ver, tudo que é tabelado começa a sumir. Na Argentina, agora, a gente tá vendo isso também, porque lá eles tabelam certos itens, aí você tem lá, o arroz tá tabelado, o arroz some, mas tem um arroz com ervilha, que não tá tabelado. É o iogurte, né, que você tinha falado, E, com fruta, e- sem e fruta. gera essa situação de um mercado paralelo. Eu lembro que uma vez o meu avô me contou uma história de que nessa época do Sarney, nos anos 80, você tinha traficante de chocolate. Pelo seguinte, né? Eles começaram a tabelar o preço do chocolate. Aí o que aconteceu com o chocolate? Ele foi ficando cada vez mais fino a barra, com cada vez menos cacau. Foi ficando um negócio horrível. E uma hora não tinha mais como ficar mais fina aquela barra. Então o pessoal deixou de vender no mercado, aí você queria comprar chocolate, você no seu traficante mais próximo, o cara era um mercado paralelo, falava, tudo bem, te vendo por tal preço. É Então, o tipo de coisa que você compraria. é Bolinha. bizarro isso, mas perceba que esse tipo de medida transforma uma troca
entre duas pessoas pacíficas, uma troca voluntária em um Em crime, é É verdade. bizarro. Sabe que na história de controle de preços tem um livro, eu acho que não tem tradução no português, se chama 40 séculos de controle de preços e salários. E aí mostra vários episódios ao longo da história com evidências empíricas, olha, isso aqui não funciona, não adianta. E no plano cruzado isso foi ainda mais absurdo, porque eles fizeram um tabelamento de preços, apenas os preços ao consumidor. Então, aqueles produtos de consumo final. Mas não tabelaram os produtos intermediários. Não que resolvesse, mas ficou mais ficou mais rápido o surgimento da escassez. Os produtos sumiram de forma muito mais rápida. Então, o cara estava produzindo, o custo dele, o insumo, seguia aumentando de preço. Mas ele, na ponta, tinha que vender pelo preço tabelado. Então, sumiu muito mais rápido os produtos e o boi foi um, mas foram vários outros que simplesmente desapareciam das prateleiras.